Bem, quero compartilhar uma reflexão neste dia tão carregado de significado, a Sexta-feira Santa. Longe de qualquer intenção de confrontar crenças ou religiões, meu objetivo é convidar a uma pausa, a um olhar mais profundo sobre o que essa data representa. Infelizmente, hoje recordamos um momento de imensa dor, a crucificação de Jesus. Uma data que, por vezes, pode despertar gatilhos de manipulação, focando excessivamente no sofrimento. Mas, e se olhássemos para além da dor? Nos é ensinado que Jesus veio para nos redimir de nossos pecados. E pecado, em sua essência, não seria errar o alvo? Jesus então nos aponta um caminho, uma direção para que não mais nos desviemos. Uma mensagem poderosa, digna de profunda reflexão neste dia. Ao contemplarmos a crucificação, talvez nos fixemos nos dias de martírio, naquele sofrimento extremo que o levou a transpirar sangue no Getsêmani. Inclusive, você sabia o nome dessa manifestação rara do corpo sob estresse máximo? Hematidrose é um fenômeno raríssimo em que uma pessoa sua sangue. É causada por uma profunda emoção, como medo ou estresse. Ocorre quando as veias capilares que estão sob as glândulas sudoríparas se rompem. O sangue se mistura com o suor e surge pela superfície do corpo. Mas, e se elevarmos nosso olhar para além da dor lancinante da cruz? Ele mesmo disse: "Eu venci a morte." Ele nos revela que existe algo muito maior, uma vida que transcende o fim físico. Mas por que eu estou falando isso? Porque além dessa raridade aí, mostra toda a humanidade de Deus no meio de nós. Deus se encarnou no meio de nós, renunciou à sua divindade para nos ensinar algo. Algo nos leve à vida eterna. Essa vida eterna é muito questionável. Cada um fala de um jeito, é isso. Não é importante. O importante foi a presença e a veracidade desse Deus encarnado, como se é uma doença. Rara, já escrita naquela época, é a prova de Cristo. Existiu muito além de apenas um conto. Pensando nisso, quando Jesus veio ao mundo, viveu cerca de 33 anos entre nós. Alguns relatos, inclusive em evangelhos apócrifos, fontes que, embora não canônicas, despertam curiosidade e até influenciam algumas tradições, mencionam sua infância e juventude. Inclusive, foi em um desses evangelhos que se encontrou o nome de Salomé, a filha de Herodias que pediu a cabeça de João Batista. Uma informação que nos mostra como diferentes perspectivas podem enriquecer nossa compreensão. A crucificação, método cruel amplamente utilizado pelo Império Romano, um império que buscava consolidar seu poder pela força, não era novidade. Historicamente, vemos como essa prática era comum. Curiosamente, esse mesmo Império Romano fez um acordo com o Sinédrio, a poderosa instituição religiosa judaica da época, contra a figura de Jesus, que confrontava a autoridade sacerdotal estabelecida. Então, diante de tanta dor da crença de que Jesus sofreu na cruz pela remissão de nossos pecados, será que o mais importante de sua mensagem não seria nos libertarmos do medo para fazer o que verdadeiramente acreditamos, o que sentimos que é o caminho do bem? E essa cruz, símbolo do seu sacrifício, não seria também a nossa própria cruz? Uma cruz que já existia antes do Império Romano, com raízes espirituais profundas. O homem no centro, ligado à terra pela haste vertical e ao céu pelo topo. Os braços laterais, nossa jornada, nossa missão terrena. Naquela época, quem se rebelava contra o poder carregava sua cruz. Será que não devemos ressignificar essa cruz, não como um fardo de sofrimento, mas como a representação daquilo que viemos realizar nesta vida, um caminho que pode nos levar a uma outra dimensão, a uma eternidade? Mas a ideia principal de toda essa reflexão, além de trazermos a dor, é focarmos na ressurreição, que será no domingo, o domingo de Páscoa. E a Páscoa, em sua essência, já é uma passagem, uma mudança. E essa mudança, ela tem que ser feita com novas sinapses, sem medo, sem preservar a arrogância. É uma mudança de vida.
A mesma mudança que o povo de Deus fez em busca da terra prometida. O que é essa busca? O que é a busca que nós temos nesta sociedade nossa onde, muitas vezes, não conseguimos nos conectar com o divino e muito menos procuramos evitar atos falhos sobre aquilo que praticamos? Esses atos nos levam à incongruência da nossa fé, a fé que Jesus veio nos trazer. E o mais interessante, se pesquisarmos, muitas religiões têm ideias e histórias semelhantes ao cristianismo de uma criança que nasceu de uma virgem. Só que a grande diferença é que essa criança, depois de ir para o céu e ressuscitar, continua aparecendo por 40 dias, quebrando todas as crenças que as outras não provaram. E depois desse período veio o quê? Depois de 50 dias da ressurreição, o Espírito Santo, que esse Espírito Santo eu interpreto como a ação de Deus no meio de nós. E foi daí que realmente a igreja começou a ser divulgada e promovida através dos apóstolos para o mundo inteiro. A vinda do Espírito Santo, muitas vezes, quando se fala dos dons carismáticos que mostram a nossa função e os nossos dons pessoais para construir um mundo melhor, foram às vezes sufocados e até mesmo deturpados. Mas nunca a sede que as pessoas tinham de buscar a Deus, porque muitas vezes, os próprios seguidores de Cristo, eles não conseguiram se abrir o suficiente para a transformação do mundo. Tanto é que depois veio São Paulo, que não era um dos companheiros de Cristo, e foi o que mais trabalhou através da sua fé, conversão e vida pessoal com Jesus. Muito mais do que os apóstolos, talvez. O que eu quero dizer com tudo isso? Quero dizer que a nossa fé, ela é genuína quando temos uma visão mais libertadora e não uma visão de prisão e julgamento. E é muito significativo que no mundo em que estamos hoje, onde muitas pessoas rejeitam ou até questionam a presença de Cristo, uma coisa que eu quero abrir um outro parêntese aqui, é falar sobre o Santo Sudário. A imagem do homem do sudário e vários exames já foram feitos e ninguém consegue decifrá-lo com toda a tecnologia existente. É uma amostra de que Cristo ressuscitou. Agora, ele tem que ressuscitar também no nosso coração, no nosso interior. Só que a sociedade não consegue por causa dos seus falsos pastores. E Jesus mesmo nos alertou que nos finais dos tempos, e tempos não quer dizer final do mundo, mas finais de ciclos, aparecerão falsos pastores. Mas as ovelhas reconhecerão a voz do verdadeiro. Esses falsos pastores são aquelas pessoas que tomam o nome de Deus em vão, que usam o nome de Jesus para monetizar um canal, que usam o nome de Deus para procurar discípulos próprios, perturbando a verdade, a verdadeira mensagem do Senhor. O objetivo não é questionar ninguém, porque não sabemos o que acontece no coração de cada pessoa. É muito claro que todo mundo começa a agir pelo bem. Só que com o passar do tempo, a ganância pelo poder corrompe as pessoas. E essa corrupção interna nos afasta da mensagem primordial, que é um Deus vivo presente no meio de nós e transformador. Só que essa transformação tem que começar no nosso interior, em cada pessoa, e não de uma forma coletiva. O coletivo vai ser transformado, vai ser renovado, a partir daquilo que a gente vive individualmente. A simplicidade não quer dizer a pessoa não ter vontade de prosperar, vontade de evoluir. Ao contrário, Jesus falava muito da evolução do ser humano. Jesus falava muito da gente buscar um mundo mais justo, um mundo próspero, que a prosperidade é algo que está na natureza. Só que quando falamos em prosperidade hoje, as pessoas levam para o lado financeiro. Mas a natureza é próspera. Se cada um plantasse a semente de uma fruta que ele consumiu, ele estaria plantando não só mais uma fruta, mas milhões de frutas para outras pessoas, que seria uma partilha. Só que aí existe uma incongruência da humanidade. Não faz isso, joga fora. E essa mesma semente pode ser assim com a semente do amor. Ele não é passado. Ele não é plantado no mundo muitas vezes. As pessoas se consolam com aquela palavra, Deus quer assim. Não. Jesus veio mostrar que Ele quer que sejamos abundantes, tanto na fé, como na prosperidade, como na saúde. Ele não veio fazer ninguém sofrer. E muitas vezes, quando entramos na sexta-feira da paixão,
Os gatilhos emocionais são só de sofrimento. Não olhamos para o todo, olhamos para um momento. Nesse momento, quero convidar a todos a uma oração profunda. A oração do Pai Nosso. Uma oração que transcende religiões específicas. Muitas pessoas comungam da mesma fé no Pai Nosso. Pai Nosso. Nesse nosso estão todos. Aquelas pessoas que muitas vezes são marginalizadas. Aquelas pessoas que não aceitamos. Aquelas pessoas com as quais não nos identificamos, mas que fazem parte de tudo, do universo. Pai que está no céu, que olha para suas criaturas. Todos nós somos criaturas de Deus. Mesmo aqueles de quem não gostamos. Mesmo aqueles que pensam diferente. Mesmo aqueles que às vezes nos feriram. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e que o reino de Deus se instale no meu coração, no coração de cada ser humano, da forma que ele entender, independente do seu credo, da sua religião, do seu batismo, da sua vocação, que se manifeste dentro de nós o espírito de amor de Deus, a plenitude de Deus. Seja feita a vossa vontade, porque a vontade de Deus sempre é eterna. E Deus é amor. Não existe outra coisa senão o seu amor, a energia de Deus, assim na terra como no céu. Na terra, esse espaço pequeno, e nós, habitantes tênues no universo que é o céu, que é o infinito, que é o amor de Deus infinito, o pão nosso de cada dia, o nosso alimento, que ele não seja apenas algo material, como a própria Bíblia diz, nem só de pão vive o homem, mas tenhamos também o espiritual, tenhamos a intuição, tenhamos a empatia com aquilo que circula de bom no mundo, no coração de cada ser humano que está disposto a ser melhor, não para se valorizar, mas apenas para compartilhar aquilo que Deus nos deu de melhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Tem uma passagem que diz: na medida em que perdoardes, sereis perdoados, Deus. Dai-me a graça de saber perdoar, de entender o próximo sem julgamento e comparação. Não me deixeis cair em tentação. A tentação da arrogância, do medo, de não olhar para o próximo como irmão, filho do mesmo Pai.